Fala pessoal, hoje a gente vai falar de amnésia seletiva e oportunismo puro. Os jornalistas estão repercutindo o verdadeiro beijo de Judas do Flávio Bolsonaro no Ciro Nogueira. Sabe o Ciro? Aquele que era o primeiro-ministro de fato, que mandava em tudo enquanto Jair ficava no cercadinho? Pois é, bastou a polícia bater na porta do Ciro que o Flávio correu para as redes sociais para fingir que nem conhece. É o puro suco do bolsonarismo. Usam as pessoas e depois jogam aos leões. Vamos entender essa farsa? A Elisa citou uma fala do Flávio Bolsonaro no ano passado, numa entrevista à Folha de São Paulo. Deixa eu rodar para vocês o que ele disse exatamente para mostrar como não só faz parte do grupo político, como tinha lugar de destaque no grupo político do Flávio Bolsonaro. Roda aqui, por gentileza. Então, a Folha perguntou, e quem devia... Ele estava ali falando, era junho de 2025, só para lembrar para vocês, ele virou candidato à presidência da República em dezembro do ano passado, então isso foi antes de ele ser o candidato escolhido pelo pai. Mas olha o que ele diz, e quem de vice? Quem seria vice? Hoje eu ouço falar que o Ciro Nogueira já publicamente manifestou essa vontade, com relação a vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser, o Ciro. Isso no meio do ano passado. Ontem teve a operação, Ciro Nogueira alvo da polícia. Horas depois da operação, o Flávio Bolsonaro se manifestou nas redes sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse. As denúncias do caso Master são muito graves. E o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. E o Congresso Nacional tem obrigação de fazer a sua parte. É por isso que a CPI do Banco Master precisa sair do papel. O povo brasileiro merece saber toda a verdade. E aí, Otávio? Propaganda política, né? Bem formal até, camisa branca, não sei o quê, e completamente contraditório, porque o Ciro Nogueira está no colo dos Bolsonaros, inclusive do Flávio Bolsonaro. Então, assim, propaganda política para tentar ali tirar o Ciro Nogueira do colo dos Bolsonaro. Mas não dá. O chefe da Casa Civil, você estava falando, por exemplo, é o que o Lula falou do Zé Dirceu, o capitão do time. E aí eu lembrei aqui da importância do Ciro Nogueira, não só para centralizar as ações de governo, como também na indicação, tudo quanto era indicação. A Agência Nacional de Petróleo hoje tem diretores que são ligados a Ciro Nogueira. O ministro Cássio Nunes foi anunciado pelo Ciro Nogueira. Quando o Ciro Nogueira assume, ele faz um churrasco e divulga. Esse churrasco tinha o Fábio Faria, Tarcísio de Freitas e o chefe do Banco Central, Roberto Campos. Então ele também tem uma foto deles assim no churrasco. Foi uma das primeiras confraternizações que o Ciro Nogueira faz logo depois de chegar no ministério. Então ele também era muito próximo do Roberto Campos. Enfim, foi a fórmula em que Bolsonaro encontrou quando trouxe o Centrão para ele. Como eu disse, Bolsonaro, interesse zero pela gestão, queria ficar ali nos cercadinhos, fazendo a disputa ideológica, falando qualquer coisa, menos sobre o governo. Bolsonaro não sabia o que era Pix. Quando um apoiador falou, ei, Bolsonaro, vem aí o Pix. Ele falou, eu tô por fora disso aí, não sei o que é isso aí. Ou seja, ele não tinha interesse. Tudo bem que o Pix era uma medida do Banco Central, mas o presidente da República tinha que saber o que ia acontecer. Enfim, é muito difícil agora você dissociar o Ciro do governo Bolsonaro. Será uma manobra ali, digamos assim, bem difícil para você fazer isso. Quantas vezes já ouvimos os líderes do Centrão aqui, entre eles o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, sobre apoio, sobre articulação, sobre como era muito próxima essa relação de base mesmo que ele tinha com a família Bolsonaro. Era um dos principais defensores da família Bolsonaro. Várias entrevistas que ouvimos aqui do Ciro, assim como, obviamente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já veio aqui várias vezes falar desse assunto. Mas eu estou falando isso porque há uma tentativa, eu tenho visto isso nas últimas 24 horas, de se distanciar do Ciro Nogueira. Mas o Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, por isso que era uma figura tão central na cobertura política. Ministro da Casa Civil, não é a forma que você escuta ministro da Casa Civil de qualquer governo, é o principal nome
né? Tô falando que é muito difícil de você conseguir, essa estratégia é difícil. O ministro da Casa Civil de qualquer governo é uma figura central, é protagonista num governo e num campo político, num grupo político. Então, isso é uma coisa. A outra é o centrão. Então, você tem o PP, você tem o PL, você tem o Republicanos, União Brasil, esses partidos todos, os presidentes dos partidos têm espaço no debate político, porque são partidos grandes que têm bancadas expressivas no Congresso. Então, é muito difícil, quando você olha do ponto de vista macro, você conseguir desvincular o Ciro Nogueira desses personagens todos que eu acabei de citar. Ciro Nogueira foi o primeiro ministro do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro não tinha vontade nenhuma, interesse nenhuma pela gestão. Então, o Ciro Nogueira não só era quem centralizava as principais decisões da máquina, como também tinha tanta influência que nomeava diretores da Agência Nacional de Petróleo. Foi o Ciro Nogueira quem anunciou que o escolhido para o STF era o Cássio Nunes. Que também é do Piauí. Que também é do Piauí e que foi uma costura dele. Ou seja, ele era tão forte que ele emplacou um nome do Piauí que ninguém fala, não era nem azarão, é porque ninguém nem cogitava. Então, ele era o primeiro-ministro do Bolsonaro. Ele era o primeiro-ministro do Bolsonaro. Chegou a ser cotado para vice do Flávio. Gente, é impressionante como a família Bolsonaro trata os aliados como papel descartável. A Andréa Sadi relembrou algo fundamental. Em 2025, o Flávio Bolsonaro estava na Folha de São Paulo rasgando elogios ao Ciro Nogueira, dizendo que ele tinha todas as credenciais para ser vice na chapa presidencial. Era uma irmandade linda de ver, um projeto de poder costurado no coração do Centrão. Mas aí, o que acontece? Ontem veio a operação da polícia, o Ciro virou alvo, e a reação do Flávio foi de uma hipocrisia monumental. Ele postou um vídeo todo engomadinho de camisa branca, com um tom formal fake, dizendo que denúncias graves têm que ser apuradas. Ele fala como se fosse um observador isento e não o cara que estava carregando o Ciro no colo até ontem. É uma tentativa desesperada de descolar a imagem da família de um escândalo que, na verdade, nasceu dentro da cozinha deles. O Otávio Guedes foi certeiro na análise. O Ciro Nogueira não era um simples ministro, ele era o dono da gestão. Enquanto o Bolsonaro ficava preocupado em lacrar na internet e nem sabia o que era Pix, era o Ciro quem dava as cartas. O cara mandava na ANP, o cara articulou a ida do Cássio Nunes Marques para o STF, que, inclusive, é do Piauí, terra do Ciro. Eles fizeram um churrasco, comemoraram com o Roberto Campos Neto, com o Tarcísio. Era uma elite política e financeira jantando o Brasil enquanto fingiam que combatiam o sistema. Agora, o Flávio quer que a gente acredite que o Ciro Nogueira é um estranho? Não dá para dissociar. O Ciro foi o fiador do desgoverno Bolsonaro. Ele foi o primeiro-ministro que permitiu que o Jair continuasse brincando de ser presidente enquanto o Centrão saqueava as instituições. O que a gente está vendo é a estética da traição. É muito fácil apoiar o Centrão raiz na hora de ganhar emenda e proteção no Congresso. Mas na hora que o CPF cai na malha da Polícia Federal, a família Bolsonaro é a primeira a empurrar o aliado do penhasco. A Sadi lembrou bem, o ministro da Casa Civil é a figura mais central de qualquer governo. Tentar desvincular o Ciro do clã Bolsonaro é como tentar separar a água do mar. Eles são a mesma coisa. Esse distanciamento nas redes sociais é só propaganda política barata para enganar a militância, porque nos bastidores eles sabem que se o Ciro cair de verdade, ele leva muita gente com ele. Fica o alerta para quem ainda defende essa turma. A lealdade deles dura exatamente até o primeiro mandado de busca e apreensão. É puro suco de hipocrisia e a gente não pode deixar essa narrativa colar.